refiro-me na noite de hoje, inspirado neste opúsculo que se intitula Os Investigadores da Alma e do Espírito, fruto saído da lábia e da mente elástica, fértil e jovial deste grande pesquisador, estimado, venerado, considerado por nós. Refiro-me a Carlos Bernardo Loureiro. E nesta noite homenagearemos a também este pensador célebre de uma capacidade intelectual invejável e respeitada por parte daqueles que têm já a distinção fértil em olhar, sentir e perceber o que é bom, o que é bonito e o que é belo. Assim é James Smith, que nasceu em Melbourne, Austrália, em 1825 e desencarnou em 1886. Fez seus primeiros estudos nessa cidade, ingressando mais tarde na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde se diplomou em antropologia, dedicando-se ao estudo da etnologia. Ainda na Inglaterra, em Londres, entrou em contato com as pesquisas desenvolvidas pela Sociedade Psíquica, Sociedade de Estudo Psíquico, SPR, tendo participado de uma das comissões constituídas pela Sociedade Dialética de Londres, em janeiro de 1869, sob a presidência de Sir John Lubbock. Em 1869, realmente, um ano comemorativo para nós espíritas, que é o ano do desencarne deste ilustre, célebre, bom senso encarnado Allan Kardec. 31 de março. Sob a presidência de Sir John Lubbock. No ano seguinte, James Smith dá a lume uma monografia fruto de suas extraordinárias pesquisas no campo da transfiguração. Conquanto, já inteirado da fenomenologia espírita, Smith iria realmente convencer-se de sua realidade, quando de suas investigações levadas a efeito em novembro e dezembro de 1870. A médium, objeto das pesquisas, residia em Charlton, numa casinha de 4 aposentos, e tinha fama de produzir notáveis fenômenos de transfiguração. Passamos a palavra a Smith. Assim pronuncia o mesmo. Eu esperava colhê-la em fraude, mas pela segunda vez que a procurei, achei-me em face de uma manifestação estupefaciente. Ela era alemã e esposa de um alfaiate ambulante. Não tivera educação alguma. Sua conversão era vulgar e sua personalidade destituída de qualquer atrativo. Enquanto, com os meus botões, fazia essas observações, ela caiu em transe. Seu corpo foi
foi abalado por uma sacudidela convulsiva assaz penosa. E pouco depois, pela sua boca, manifestou-se uma personalidade inteligentíssima, que não podia certamente identificar-se com a da médium. A acentuação tetesca de sua palestra desaparecera totalmente. Assumira uma atitude grave e digna. A linguagem tornara-se característica e elegante, de maneira que, inesperadamente, me foi dado ouvir uma conferência interessantíssima sobre a evolução cosmogônica. E quem me falava dizia ter vivido na Terra anteriormente a qualquer aurora histórica. Em seguida, isso ainda é Smith. Em seguida, eis que se manifesta uma outra entidade espiritual, a qual se mostrou profundamente versada nas indagações etnológicas. E depois de me ter descrito os 12 tipos principais de gênero humano, assim continuou. Se na próxima vez, isso já foi entidade, está manifestada com a médium, o espírito, inteligentíssimo, certamente um pensador, um grande pensador. Se na próxima vez vieres acompanhado do amigo Vieres, que é um hábil desenhista, nós te mostraremos sucessivamente sobre a cara desta mulher, que era a médium que ele estava utilizando, os 12 tipos primitivos da raça humana. Olha que desafio esse espírito fez. Naturalmente, no dia seguinte voltei. Isso já é Smith. Naturalmente, no dia seguinte voltei. E quem não volta? Diante de uma apresentação dessa, diante de um convite desse, para um homem inteligente, estudioso da matéria, quem é que não anseia conhecer esses gêneros primitivos que compõem a raça humana? Não é verdade? Juntamente com o amigo desenhista, Vieres, e a entidade manteve a palavra. Meu amigo logrou traçar em bem-sucedidos esboços os 12 tipos da humanidade primitiva, tais como apareceram sobre o semblante transfigurado da médium. Deve ter sido um espetáculo, né? Para quem tem os olhos e pelas coisas verem. Alguns dos quais eram a tal ponto repulsivos que causava espanto. Isso ainda é Smith. O amigo Vieres remeteu-se cópias que ainda conservo cuidadosamente. Os tipos aparecidos foram os seguintes: o Caraíba, o Asiático do Norte, o Europeu do Sul, o Africano, o Malaio e o Peruano. Como disse, alguns dos rostos eram horríveis de ver-se, e isto a ponto do meu amigo Vieres se espantar com eles de tal maneira que, em dado momento, só com dificuldade, cheguei a impedir que ele tirasse fora o lápis e fugisse. Vieres ficou assombrado. Não é brincadeira. Cada tipo daquelas transfigurações mediúnicas, e tudo isso transfigurado no rosto da médium. A médium tinha essa especificidade mediúnica.
de produzir a transfiguração perispiritual do espírito que estava no comando do seu exercício medianímico. Se manteve por tempo bastante longo. Cada tipo daquelas transfigurações mediúnicas se manteve por tempo bastante longo, possibilitando que a entidade orientadora desses magníficos fenômenos fornecesse municiosas e preciosas informações. A título de exemplo, James Smith relata o que a entidade orientadora disse a respeito do tipo Caraíba, através da médio analfabeta. Seu crânio, isso é a entidade orientadora, que nós chamamos de espírito controle da reunião, do trabalho. Seu crânio está cuidadosamente classificado nos vossos museus, se referindo a Pierres e a Smith. Depois de ter estado durante dezenas de milhares de anos sepultado nas cavernas da Terra, ele fornece uma salutar lição ao homem moderno. Observai quão rudimental ainda era o desenvolvimento deste crânio. Aparece deprimido, chato, limitado, exclusivamente adequado a guiar este ser na satisfação de suas cotidianas necessidades materiais, elas próprias, estritamente limitadas. Meditai particularmente sobre este crânio, pois que se trata de um importante anel de ligação na evolução em série da espécie humana. Parece-vos que este crânio tenha pertencido a um ser digno de ter a mesma sorte que os anjos? Não, certamente eram os seus companheiros, as feras das florestas, e os animais que faziam de seus ninhos nas tenebrosas cavernas. Suas cordas para a caça eram tiras de couro cortado da pele de animais selvagens. Seu arco era uma costela extraída de animais gigantes. Suas flechas tinham um chifre na ponta. Estes utensílios de sua existência selvagem, sedento de sangue e astuto, com passo cauteloso, revelavam pelo olhar a expressão terrível de sua natureza feroz. Não estremecei, ó amigo, pois o que vos digo não é senão uma pálida descrição do vosso antepassado Caraíba. Orgulhoso europeu, ficais sabendo que vossa genealogia é coisa alguma superior à do vosso pobre irmão Caraíba, o qual, neste momento, vos contempla do alto, pois sua evolução no mundo espiritual é agora superior à vossa no mundo terreno. Que trabalho magnífico, né? Milhares de séculos, e a sua lenta ascensão faz-se agora para sempre espiritualmente radiosa. E talvez, quando entrardes no reino espiritual, não recusareis aceitar por guia o pobre Caraíba, que diante de vós é a primeira lição. E a primeira lição que recebereis no meio espiritual talvez vos seja dado por aqueles que fui descendente do lobo. À primeira vista, comenta o professor Ernesto Bozano, que estuda o fenômeno de Melbourne na sua monografia sobre transfiguração. Disse-ia que
esta sucessão de tipos representantes das raças primitivas da humanidade consistiria em projeções intencionais, não mais automáticas, de verdadeiras máscaras plásticas, criada para a circunstância pela vontade da entidade comunicante, assim como as modelaria plasticamente um escultor no mundo dos vivos. Todavia, se tem na devida consideração algumas palavras com que se exprima a personalidade mediúnica comunicante, então será preciso concluir que também neste caso extremo, o qual se mostra único em toda a casuística dos fenômenos de transfiguração, encontre-se em ação a mesma lei, quanto à transfiguração do rosto da médium pelo pré-histórico Caraíba teria sido devido à autêntica intervenção de um espírito de Caraíba. Deve-se inferir outro tanto para os demais episódios da transfiguração, devidos, por sua vez, à intervenção de cada um dos representantes espirituais das raças primitivas que se materializam, os quais, por um ato de vontade, teriam posto em ação o automatismo modelador de sua força organizadora, chegando a plasmar na esfinge tal qual era nos tempos remotíssimos de sua encarnação terrena. Por outro lado, os esboços executados pelo habilidoso desenhista Vieres constituem uma inquestionável e autêntica contribuição documental para o acervo das investigações científicas dos fenômenos da transfiguração. Que a ciência convencional não dá importância. Seria bom que desse. Ainda não adquiriu a evolução necessária para dar importância a esse fenômeno, para explicar como esse pensador aqui explica esse processo de transfiguração que um espírito que já se encontra na natureza evolutiva superior a nós utiliza de um indivíduo na condição de medianeiro, que tem a especificidade hábil no seu corpo somático para fazer esse processo de transfiguração. É o seu processo mediúnico. E lá ele imprime com a sua força organizadora a esfinge que ele tinha nas encarnações anteriores a esta atual. E assim fica aí o desafio para a ciência estudar e dar uma explicação plausível. Como isto é possível? Um rosto, uma esfinge humana se transfigurar e se tornar de forma tão, não sei como, né? De repentemente modificada totalmente em um rosto inteiramente monstrualizado. Porque, como diz aqui a lição, que o próprio Vieira não suportou o estado fisionômico desta figura primitiva, Caraíba, e queria fugir de horror, de pavor. E Smith foi que segurou e conteve ele para que não prejudicasse o andamento dos trabalhos. Né? Está aí uma luz projetada à ciência convencional. Tomara a Deus que a ciência convencional abra esses olhos para estudar esses fenômenos, para esclarecer a humanidade e se esclarecer também.
Com toda a propriedade, Bernardo falava. A nossa ciência convencional, ela é mambemba. Fenômeno dessa natureza, nada sabe, nada explica e nada convence quando se rotula a falar alguma coisa a respeito. E é verdade. Ficamos por aqui e vamos agora para a segunda parte do nosso trabalho da noite.